produtividade das plantas forrageiras é crucial para a pecuária, mas fatores climáticos, como a seca e os incêndios recentes em vários estados brasileiros, estão desafiando os pecuaristas. A adubação e o manejo adequado das pastagens se tornam essenciais para garantir a alimentação do rebanho e otimizar a rentabilidade. Tema para o nosso quadro Raio-X da Pecuária de hoje, onde eu converso com a zootecnista Sabrina Coneglian. Boa tarde, Sabrina. Obrigada por participar aqui do nosso jornal. Boa tarde, Priscila. Obrigada pelo convite. Sabrina, quais são os principais desafios enfrentados pelos pecuaristas na adubação das pastagens durante esses períodos de seca muito prolongada e essa aqui excepcionalmente mais longa do que o normal? Bom, Priscila, eu falo sempre, tenho uma certeza que nós temos que seca vai ocorrer todos os anos. É claro que, como a gente está vendo esse ano, né, tem anos mais desafiadores, com maior período, né, de seca, e outros anos menos desafiadores. Mas o que a gente precisa ter em mente, e o produtor em especial, é que a produção forrageira ela não acontece igual todos os anos. E todos os anos nós teremos o período de seca, onde nós temos menos água, menos luminosidade e menos temperatura. É aí que vem o desafio. As plantas produzem com uma qualidade inferior e com uma quantidade inferior. É por isso que o planejamento é essencial para que a gente minimize esse impacto na produção de bovinos, em especial, que tem a base alimentar como pastagem, e aumente, então, o ganho nesses períodos. Agora, você falou uma coisa, né? Todo ano a gente se prepara para uma estiagem. Agora, estiagem aliada a focos de incêndio fica mais desafiador ainda. Então, existem algumas estratégias recomendadas para ajustar o manejo das pastagens quando a gente tem um cenário muito adverso? Com certeza. Sempre nós temos que pensar na prevenção, né? Exatamente porque a gente não sabe o que vai ocorrer, quais são os desafios que a gente vai passar nesse ano. Então, a construção de um perfil de solo, né? A construção de um solo fértil, ela não inicia agora nas secas, ela inicia muito antes. É por isso que esse planejamento, como eu falei, ele tem que ser feito anualmente. Então, tem práticas importantes que são feitas quando nós pensamos em construção de perfil de solo, que é uma análise de solo, é entender que nutrientes eu preciso estar sempre repondo nesse solo, trabalhar principalmente com produtos que façam com que essas raízes elas cresçam mais profundamente e assim a planta tem a possibilidade de buscar nutrientes lá embaixo, não só na parte superior do solo, nas camadas superiores, mas nas camadas inferiores, como por exemplo fazer uma gessagem que faz com que isso ocorra. Mas, de forma geral, pensando além da construção do perfil de solo, a gente tem práticas que são começadas a serem feitas na época das águas para terem efeitos positivos na época das secas. Por exemplo, fazer pré-secados, feno, silagem, fazer a prática do diferimento, que é separar uma área da propriedade, adubá-la, para que na época e fechar, né, sem interação de animais, para que na época das secas eu possa utilizar essa área. Então, são práticas que, junto com um manejo adequado e uma adubação racional e correta, vai impactar a época das secas, minimizando tudo isso que a gente está vendo aí. E de que forma, né, a escolha das plantas forrageiras, elas impactam a necessidade de suplementos proteicos para os animais? Eu digo que aí, sempre falo o seguinte, não existe planta forrageira milagrosa, existe o manejo correto dessa planta forrageira. Então, eu nunca iria dizer aqui para você que tem uma planta que o produtor vai cultivar e ele vai precisar da menos suplementação. Não. As tecnologias elas precisam ser utilizadas de forma conjuntas, adubação de pastagem e suplementação animal. Então, o que eu sempre digo? Primeiro, uma boa adubação de pastagens para que essa planta tenha nutrientes compatíveis com aquele período. E mais do que isso, uma boa suplementação animal, para que ele possa utilizar de forma conjunta e eficiente os nutrientes que tem na pastagem e os nutrientes que tem dentro de um suplemento. Agora, uma coisa é certa, é necessário que nutrientes que tenham dentro do suplemento e adubos sejam de alta biodisponibilidade, de alta qualidade e de alta eficiência.
Tá certo. Agora, só para a gente encerrar rapidamente, explica para o pecuarista que está nos assistindo como é que ele pode monitorar a qualidade da forragem ao longo do tempo para garantir aí um bom desempenho. Quais são os sinais de que ele precisa adubar, por exemplo? A primeira coisa que um pecuarista precisa fazer, e isso é uma prática muito comum que nós da Mosaic auxiliamos os pecuaristas, é uma análise de solo. Para ele entender o que ele precisa colocar ali, ele precisa ter o raio-x desse solo. Então, fazer uma análise de solo frequente, repondo os nutrientes que ali estão faltantes, é a forma mais prática, mais barata e mais usual para que ele possa se comprometer em fazer a manutenção necessária e estar pronto para uma época desafiadora. Tá certo. Muito obrigada aqui pela sua participação. Excelente tarde e até uma próxima. Obrigada.